Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui com mais um vídeo super importante. Vamos falar sobre o jejum, a importância do jejum. Se você não faz, ou se você faz, fica com nós até o final. Você vai ver que a sua vida vai mudar, né, de água para vinho, e muitas obras vai acontecer na sua vida. Porque bem sabemos, eu, por exemplo, muitos tempos de crente, visto muitos pregadores dizer que o jejum era sacrifício de tolo. Vamos ver a importância e se é também uma coisa opcional ou se é algo que nós, como cristãos, devemos colocar em prática na nossa vida. Estamos aqui com o Vitor e vamos aqui mandar bala, e fique com nós até o final, e por o nome de Deus ser glorificado. A paz de Deus, meus irmãos, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Deus esteja sobre o seu coração, qualquer problema que esteja passando sobre a sua vida, possa, a partir de agora, ser nada para você, e a paz possa estabelecer no seu coração e reinar no seu coração, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos começar pelo livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, quando Cristo estava ali no Sermão do Monte. No versículo 5, ele vai dar alguns conselhos sobre a oração. Muitos dos irmãos que estão vendo esse vídeo agora, muitos irmãos tenho a certeza que praticam a oração regularmente na sua vida, né? Pelo menos uma vez ao dia, 2 horas, 3 horas por dia, né? Praticam a oração e oram e ficam ali em clamor aos pés do Senhor. E isso foi um conselho dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse assim: quando orardes, ou seja, ele não está dando uma opção, ele não está falando se orardes, ele está dizendo quando orardes, pois ele esperava que orássemos. Quando orardes, não faças como os hipócritas que oram para ser vistos pelas pessoas. Não façam isso, orem somente para Deus e vocês serão recompensados. No versículo 16, um pouquinho mais adiante, Jesus Cristo, ele vem dar um novo conselho e ele utiliza uma mesma ordem de palavras. No versículo 16 ele diz: e quando jejuardes, vejam, e quando jejuardes, não façam como os hipócritas, que quando jejuam fazem isso para se mostrar aos homens e receber recompensa dos homens, receber louvor dos homens, não é? Eles já têm o seu galardão, mas vocês quando jejuarem, façam isso somente para Deus e o Senhor vos recompensará. Aquele que te vê em oculto te recompensará. O que quero dizer, irmãos? Vejam a semelhança. Cristo no versículo 5 ele disse: quando orardes, pois ele esperava que nós orássemos e ele deu um conselho como deve ser feito. No versículo 16 ele aplica a mesma forma de fala e ele diz: quando jejuardes, ele não deu opção também. Veja que ele falou do jejum e da oração da mesma forma. Quando jejuardes, não faça como os hipócritas, faz assado que o Senhor te recompensará. Então vemos nesse versículo aqui, nesta passagem da Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo espera que os seus discípulos, os cristãos, eu gosto sempre de dizer isso, a palavra cristão, ela significa, o melhor significado para a palavra cristão é imitador de Cristo, não é somente seguidor de Cristo, porque quando falamos seguidor, nós pensamos, eu acompanho, vejo o Senhor fazer o que ele faz, mas não, cristão é imitador, é aquele que imita. Então, por os cristãos que Cristo aqui estava falando, ele está dizendo: quando jejuardes, quando orardes, porque eu espero que vocês façam as duas coisas, não façam dessa forma, façam em oculto, com humildade, que o Senhor vos recompensará. Então é uma prática que aqui pelo menos nos mostra, vamos abordar mais outros temas, mas aqui nos mostra que é uma prática que deve ser constante, regular, habitual e não uma opção, eu escolho praticar ou não. Exatamente, porque em Mateus 9, também a partir do versículo 14, os discípulos de João chegaram para o Senhor Jesus e disse assim: nós jejuamos, e por que os seus discípulos não jejuam? O Senhor Jesus respondeu assim: por que eles têm que estar tristes? Porque mientras o noivo está, quem está em festa não pode estar triste, ele tem que participar da festa. Então, mas chegará dias que o noivo será tirado e eles terão de jejuar. E quando é que eles voltou a jejuar? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus vieram a jejuar, irmão, sabe quando? Quando realmente o que Cristo falou aconteceu. Porque Cristo falou: quando o esposo for tirado deles, eles então jejuarão. E quando que Cristo foi tirado dos discípulos? Ali em Atos 1 está escrito: e quando o Senhor Jesus Cristo dizia isto, eles o estavam vendo, e ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e ocultou-os aos seus olhos. Então apareceram 2 varões de branco e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse que vocês estão vendo que está indo para o céu, um dia voltará da mesma forma.
E então o que diz aqui no versículo 13? Que eles voltaram para Jerusalém, se reuniram na casa dos apóstolos e ali eles estiveram por 7 dias, irmãos, em oração e em súplica. E o que aconteceu depois desse período de oração e súplica que está escrito aqui em Atos capítulo 1, versículo 14? O que aconteceu? Foi o dia de Pentecostes, 50 dias depois do nosso Senhor Jesus Cristo ter sido crucificado e 7 dias depois deles estarem em oração e súplica na casa dos apóstolos, o Espírito Santo baixou, caiu ali sobre eles. E quando o Espírito Santo caiu sobre eles, os varões que estavam fora da casa e que escutavam eles falando em línguas, começaram a dizer: esses homens estão embriagados. Mas olha o que Pedro respondeu: eles não estão embriagados, porque agora nós estamos na manhã, é a 3ª hora do dia, mas isto é o que aconteceu com o profeta. Isso aqui é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos tempos aconteceria do Espírito Santo baixar sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão, e os mancebos teriam visões, e os velhos teriam sonhos. Então, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo baixou ali, nesse dia, e isso foi o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, em capítulo 2. E realmente está aqui, acompanha conosco que isso foi profetizado. O profeta Joel disse assim, em Joel 2, versículo 28, e há de ser que depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas terão visões, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, é que o profeta Joel disse assim, e há de ser que depois disto derramarei. Depois disto o quê? E o que passou aqui, irmãos, é o que está escrito no versículo 15. Um pouco antes, o profeta Joel fala assim, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai o povo, ajuntai os anciãos, ajuntai os filhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Irmãos, se os irmãos lerem capítulo 1 e capítulo 2 de Joel, o que Joel está falando ali é proclamando um jejum. E ele está dizendo, jejuem, chamem todo o povo, se santifiquem, chorem na presença do Senhor, para que os outros povos não venham perguntar onde está o teu Deus, chorem e jejuem. E depois no versículo 28 ele diz, e depois disso de vocês chorarem, se humilharem, além de muitas bênçãos que o Senhor Deus daria, depois os irmãos leem essa passagem, ele diz, e há de ser que depois de jejuarem e buscarem, derramarei o meu Espírito. Então se o derramamento do Espírito cumpriu em Atos 2, certamente nesses 7 dias que eles ficaram em orações e súplicas, eles também ficaram em jejum. Porque o profeta disse, antes de derramar o meu Espírito era para fazer um jejum. E Cristo disse, quando eu for tirado de vocês, vocês jejuarão. Então nesses 7 dias, irmãos, certamente eles estavam em oração, em súplica, como está escrito, e também em jejum. Santo Deus, maravilhoso. A grande importância do jejum, não? Através do jejum a gente pode alcançar muito milagre, muita coisa maravilhosa. Vemos aqui em Mateus também 17, do 16 ao 21, um caso de um jovem, que a Bíblia chama de lunático. Tinha um problema, e ele tinha convulsões, babava, se jogava no fogo, se jogava na água. Então o pai chegou e trouxe esse menino até os discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Então eles levaram até Jesus Cristo, até o nosso Senhor. Então o Senhor ainda disse, chamou a atenção dos discípulos e disse, ô geração incrédula, não? Por que vocês duvidam tanto, De onde está a fé de vocês? Até quando, vocês vai estar assim? Até quando eu vou precisar de estar junto de vocês? E aí ele expulsou, o pai, claro, clamando, chorando, caiu aos pés do Senhor, pedindo a cura do seu filho, e o Senhor Jesus só deu a ordem, saiu aqueles demônios, o jovem ficou curado, Então vemos aqui onde ele disse assim, onde está a fé de vocês? Porque depois ele disse, só com oração e jejum pode expulsar essa casta de demônios. Então vemos, irmãos, que o jejum
na vida de um crente, é fundamental para nós receber milagres, receber coisas extraordinárias, né? Eu sempre, ao longo do tempo, a minha vida passada, levei muito uma vida de um crente medíocre, na verdade. Né? Se você está levando essa vida, não viu milagre, não viu prodígio, né? Sua vida está destruída, entendendo? O seu casamento, a sua vida financeira, cheio de enfermidade. Irmãos, vamos entrar no jejum em oração, né? Orar por Ucrânia que está em guerra, que nós vamos ver muitos milagres e muitas coisas nós só podemos vir e alcançar com jejum e oração, né? Daniel, por exemplo, quando orou, né? Ele queria ter uma resposta de Deus. O que ele fez? Entrou em jejum e oração. Então vemos que não é opcional e através da oração vamos alcançar muitos milagres. E o Senhor Jesus aqui ainda repreendeu geração incrédula, né? Por que vocês têm tão pouca fé? Então a fé é aumentada através do jejum, né? E a nossa comunhão com Deus. Exatamente. Isso é maravilhoso, então busquemos jejuar e orar e da forma correta, que é o jejum, que agora a gente vai passar por essa parte. Nós vemos então que a prática do jejum foi constante, sempre eles praticaram. Cristo espera que nós pratiquemos jejum, é uma arma poderosa, pois nos empodera de fé para operar os milagres e ver as obras que o Senhor quer que façamos para mudar a nossa vida. E agora esse jejum tem que ser praticado da forma correta. Irmãos, nas escrituras não tem assim uma forma clara e explícita de como deve ser. É 24 horas sem água e sem comida, não tem isso. Os judeus tinham a prática de jejuar por 24 horas, de sol a sol. E vemos também na palavra de Deus que não temos a certeza se os jejuns eram praticados com água ou sem água. Então, na nossa interpretação, irmãos, nós aconselhamos aos irmãos que o jejum pode ser num tempo determinado por você. Eu estarei 2 dias, estarei 1 dia, estarei metade de 1 dia. 2 horas não é como algumas pessoas falam, jejum de 2 horas. Tem uns pregadores pregando aí que tem jejum de 2 horas. Aí já não tem como. Né? Não é nem o tempo de uma comida a outra comida. Né? Tem que chegar ao tempo de você sentir necessidade da comida. Então você retendo, né, obstendo, né, daquela alimentação, né, para demonstrar que Deus é mais do que todas as coisas na sua vida, né? Essa é a grande importância, não, de para que fazer isto, não? Moisés, antes de receber a lei de Deus, teve 40 dias em jejum no monte. Vemos também que Elias também fez um jejum de 40 dias. O nosso Senhor também fez um jejum de 40 dias no deserto, não é? No final ele está escrito que ele teve fome. Apesar de estar escrito ali que ele teve fome, muitos então dizem que ele tinha bebido água, né? Mas eu particularmente não me parece que ele tenha bebido água. Foi ali um jejum sobrenatural, sim, porque o Senhor Jesus já estava num nível de espiritualidade muito grande. Foi algo sobrenatural, que isso é impossível, mas eu acredito que ele esteja assim, sem água, ali e fez um jejum completo. Então o jejum, irmão, pode ser parcial, com água, sem água, você vai determinar isso. Agora, o objetivo disso é você afligir a sua alma. Porque a primeira vez que aparece jejum na Bíblia é em Levítico, quando Deus dá a lei. O jejum tinha que ser praticado por toda a nação de Israel no dia da expiação, no mês 7 do calendário do povo de Israel. Então todos não comiam, todos afligiam a sua alma. E a lei, quando Deus deu a lei para Moisés, está escrito assim: e afligireis a vossa alma. Então o objetivo, irmão, é machucar, afligir a nossa alma. Você está ali sentindo fome, sentindo necessidade, mas não, você vai continuar sentindo essa necessidade, e eu estou aqui aos teus pés, Senhor Deus, em oração, aguentando essa minha necessidade, me humilhando perante ti, porque eu sei que eu necessito de algo mais, necessito de fé. Não só de carne vive o homem, nem só de pão e de carne também, né? Vive o homem, não só da comida física vive o homem, mas a minha alma também vive da palavra que sai da sua boca. Ó Deus, então eu estou aqui em oração, fala comigo, envia o teu Espírito para mim. Então esse é o objetivo, afligir a alma. Pode ser o tempo que os irmãos decidirem. O ideal também é que esse jejum seja feito em total dedicação a Deus, ou seja, não trabalhando, não é enquanto você está trabalhando. O ideal é você tirar um dia, esse dia eu não vou comer, vou estar lendo a Bíblia e orando. Irmãos, essas 3 práticas, ler a palavra de Deus, orar e jejuar,
é os 3 pilares para uma vida íntima com o nosso Deus. Porque Cristo falou assim em Mateus 17, quando curou o jovem lunático: vocês não tiveram fé para expulsar esse espírito, mas esses espíritos só saem com jejum e oração. Então o jejum e a oração faz ter fé, os 2 pilares. Jejum e oração faz a ter fé para operar o milagre. Mas a fé também, em outra passagem, está escrito que vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Amém. Então esses são os 3 pilares fundamentais para nós termos fé e mudar tudo na nossa vida. Mas o que nós queremos dizer, o que nós queremos fundamentar aqui é o que está escrito em Zacarias capítulo 7, versículo 8. Porque vieram um grupo... mal, né? O jejum mal feito. O jejum mal feito. Vieram um grupo de homens aos sacerdotes e aos profetas perguntar: por que nós estamos jejuando há anos? No mês tal, no mês 7, no mês 5, me parece aqui do nosso calendário, nós nos jejuamos, choramos e nos humilhamos perante o Senhor, porque o jejum também faz parte disso, é humilhação perante o Senhor, é o momento de você reconhecer o quão pecador você é, você dizer ao Senhor Deus que você quer mudar, você quer deixar de cometer esse pecado. Então eles começaram a dizer: por que sacerdotes e profetas que nós jejuamos e nada acontece, o Senhor não nos responde? Então veio a palavra do Senhor dos Exércitos a Zacarias e disse: fala ao povo desta terra, quando jejuaste, quando pranteastes, no mês 5º e no mês 7º, durante 70 anos, por acaso esse jejum foi para mim? Não foi para mim, então Deus está falando. Então veio novamente a palavra de Zacarias dizendo: fala para esse povo, dá o juízo verdadeiro para eles, mostra para eles por que esse jejum não foi para mim. Então está escrito assim: executa o juízo verdadeiro para eles e mostra a bondade, a misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimam as viúvas, não oprimam os órfãos, não oprimam os estrangeiros e nem o pobre, e não intente o seu coração o mal contra o seu próximo. Por que não valeu de nada os jejuns que eles fizeram por 70 anos e o Senhor Deus não os atendeu? Para o seu próprio benefício. Porque era para o seu próprio benefício. Eles estavam fazendo aquilo só para ter milagre, para ter santidade, para ser mais rico, para ter bênçãos do Senhor. E praticavam ali aquilo, mas esqueciam do próximo. Na rua ao lado, em outra casa, tinha um irmão dele passando fome e necessidade, sentindo necessidade, um órfão, uma viúva, um estrangeiro, um pobre, e ele estava aqui jejuando em vez de atender. Então, antes de praticar o jejum, irmãos, vamos amar o nosso próximo, que é isso que Zacarias falou. Ou usar o próprio dia que você está fazendo o jejum para fazer o bem. Né? Que é o que vamos ler agora em Isaías. O mais importante ainda, você falou, vou tirar um sábado. Então você tira todo sábado ou 2 sábados no mês para você fazer o jejum. Nesse dia você vai dedicar a ir nos lugares pobres, levar comida para eles, estar junto com eles. Se não tem dinheiro, vai lá dar um abraço, fala da graça, fala das coisas de Deus, canta indo com ele, não é verdade? Não é ficar fechado dentro de 4 paredes, vai na igreja e já está, sou crente e acabou. Não, essa é uma vida medíocre, um crente medíocre. Nós temos que avançar para frente. É a importância de buscar o reino, né? Não para nosso benefício, buscar o reino para benefício também, trabalhando no reino para benefício das demais pessoas, né? Senão se torna um jejum de tolo. Aí sim se torna um jejum de tolo de muitos pregadores, né? Na verdade, jejum também não é só abster, né, de não falar tal palavra ou não fazer isso. Não, é comer e beber, né? O jejum, a palavra jejum é não abster de comer e beber. Claro que as outras coisas é necessário e fundamental para um crente, né, no seu dia cotidiano da sua vida, não? Irmãos, em Isaías 58 passa o mesmo. Vieram alguns perguntar: por que jejuamos e tu não atendes para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Perguntando para Deus. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho, só jejum para vocês. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz. Não é assim que jejua. Seria este o jejum que eu escolhi. Olha o jejum escolhido pelo Senhor Deus. Isaías 58, versículo 5. Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza. Saco e cinza era uma prática de humilhação, é se humilhar perante o Senhor. Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Não é esse mais características do jejum do Senhor.
Não é este o jejum que o Senhor escolheu? Que soltes as ligaduras da impiedade, que largues os teus pecados, não peques mais, que desfaças as ataduras da servidão, largue esse pecado que você comete, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Irmão, primeiramente, quitar todo o pecado, arrancar de nós todo o pecado. O que falava mal, o que reclamava da sua vida, o que se queixava, não se queixe mais, o que reclamava, não reclamava mais, o que estava sem paciência, já arranca sua paciência, o que tinha vícios, arranca esse vício e vai jejuar. Então, olha, irmãos, mais características do jejum do Senhor. Porventura, o jejum do Senhor não é que também repartas o teu pão com o faminto? E que recolhas em tua casa os pobres e os desabrigados? Que se vires um nu, o cubras? E que não se esconda o seu rosto do seu semelhante, porque quando nós vemos o problema e a falta, nós nos escondemos. Esse é o jejum do Senhor, não esconder não esconder o rosto do seu semelhante, cobrir o nu, não é? Dar alimento ao faminto, abrigar os pobres e os desabrigados. Então esses são os passos. Antes de praticar o jejum em si, praticar essa parte. Depois de praticar essa parte, que é o amor ao próximo, vamos amar ao próximo. Não deixemos que os ateus, os agnósticos nos critiquem por falta de amor, não pode. Nós somos o povo amado, a geração eleita, o sacerdócio real do Senhor, e nós amamos ao nosso próximo, cuidamos do faminto, repartimos. Pablo disse assim na palavra de Deus: aquele que não trabalhava, trabalhe para que tenha em abundância para repartir com os demais. Esse é o objetivo. Não façamos as coisas só para nós. Vamos viver o reino verdadeiro. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso sincero coração, afligir a nossa alma, deixar um dia da semana para o nosso Deus, em que vamos estar em jejum, em oração e lendo a palavra de Deus, em comunhão íntima com o nosso Deus, clamando a Deus o seu Espírito. E depois vamos deixar um dia também para cuidar do pobre, para cuidar do faminto, para dar as esmolas necessárias, para abrigar o desabrigado, para cobrir o nu. Esse é o jejum, essa é a vida cristã que nós devemos. Compartilhe esses vídeos, comenta e curte, hein? Não se esquece não, para que essas palavras maravilhosas possam chegar a todas as pessoas. Vamos fazer como o nosso Senhor Jesus fez? Vamos ser os cristãos verdadeiros, uns imitadores de Cristo. Ele jejuava, vamos jejuar também? Vamos praticar isso, irmãos. Amém, amados. Então, terminamos por aqui. É um assunto bastante extenso, tem muitas coisas ainda podemos falar sobre o tema do jejum. Mas ficamos por aqui. Nosso recado aqui, coloca em prática, você vai ver, sua vida vai ser transformada. Viva uma vida, o reino da graça do Filho de Deus. E não pensa no que você está precisando. Faça aos demais e vai vir automaticamente, vai acontecer na sua vida. Pensa em vou jejuar, vou me santificar para poder colocar a mão sobre os enfermos, sarar os enfermos, para levar o evangelho com poder, e a isso, e tudo que falta na sua vida vai ser acrescentado às nossas vidas. Vamos preocupar em trabalhar no reino de Deus, porque a seara é grande e os obreiros são poucos, e o Senhor te escolheu para poder usar de ti como instrumento na sua obra. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente, que a paz de Deus e o amor do Senhor permaneça nos vossos corações para sempre.